Olá, sejam muito bem-vindos. Que bom que estamos juntos. O meu nome é Verônica, eu sou colaboradora do Centro Espírita Irmã Rosa. O tema que será tratado no encontro de hoje é o tesouro da oração. Quem conversará conosco sobre o tema é o Breno Fialho, que também é tarefeiro do Centro Espírita. Mas antes, farei nossa página e a nossa prece inicial. E a página de hoje é do livro Vinha de Luz, de Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel. A lição é a de número 98. A prece recompõe. Na construção de simples casa de pedra, há que despender longo esforço para ajustar ambiente próprio, removendo óbices, eliminando asperezas e melhorando a paisagem. Quando não é necessário acertar o solo rugoso, é preciso muitas vezes aterrar o chão, formando leito seguro, a base forte. Instrumentos variados movimentam-se metódicos do trabalho renovador, assim também na esfera de cogitações de ordem espiritual, na edificação da paz doméstica, na realização dos ideais generosos, no desdobramento de serviços edificantes, urge providenciar recursos ao entendimento geral, com vistas à cooperação, à responsabilidade, ao processo de ação imprescindível. E, sem dúvida, a prece representa a indispensável alavanca renovadora, demovendo obstáculos no terreno duro da incompreensão. A oração é divina voz do Espírito no grande silêncio. Nem sempre se caracteriza por sons articulados na conceituação verbal, mas invariavelmente é prodígio poder espiritual, comunicando emoções e pensamentos, imagens e ideias, desfazendo empecilhos, limpando estradas, reformando concepções e melhorando o quadro mental em que nos cabe cumprir a tarefa a que o Pai nos convoca. Muitas vezes, nas lutas do discípulo sincero do Evangelho, a maioria dos afeiçoados não lhe entende os propósitos, os amigos dissertam, os familiares cedem à sombra e à ignorância. Entretanto, basta que ele se refugie no santuário da própria vida, emitindo as energias benéficas do amor e da compreensão, para que se mova na direção de mais alto o lugar em que se demora com os seus. A prece tecida de inquietação e angústia não pode distanciar-se dos gritos desordenados de quem prefere a aflição e se entrega à imprudência, mas a oração tecida de harmonia e confiança é força imprimindo direção à bússola da fé viva, recompondo a paisagem que vivemos e traçando rumos novos para a vida superior. Vamos orar. Vamos fechar os nossos olhos, elevar os pensamentos a Jesus, nosso Mestre amado e amigo. A nossa prece tem força e alcança o mais alto. Que a nossa fé seja renovada, os nossos pedidos feitos com amor sejam atendidos. Que Jesus olhe por nós e nos conceda o que realmente somos merecedores. E que tudo o que há dito renove a nossa fé, a nossa esperança, nos faça pessoas melhores, de coração aberto a aprender tudo o que será dito no nosso encontro de hoje. Que assim seja. E agora passo a palavra para o Breno. Olá, meus irmãos e minhas irmãs.
que a luz do Mestre Jesus esteja entre nós, nos fortalecendo, iluminando o caminho de cada um de nós, como se estivéssemos fisicamente no Centro Espírita Irmã Rosa. E é com muita alegria que vamos nos reunir no canal do YouTube para tratar de um tema à luz da doutrina espírita. Hoje falaremos sobre oração e o título da nossa exposição é o Tesouro da Oração, e já nos dá a ideia do valor que damos à oração e tratamos como um verdadeiro tesouro. Desde que o espírito se reencarna na Terra, existe a busca por algo maior, existe a busca por contato com deuses, com D minúsculo, com divindade, com seres transcendentes, com mestres, com espíritos e com Deus. E essa busca se deu e se dá de acordo com o conhecimento, com o estudo, com o valor que cada grupo dá a essa busca de transcendência. Então, por vezes são feitas oferendas, sacrifícios, danças, cânticos, rituais diversos e orações. É um tema muito rico também em nossa doutrina espírita. Allan Kardec desenvolveu muitos estudos sobre a oração, seus companheiros de estudo à época também, continuadores da sua obra, e muitos espíritos, por mediunidades bastante respeitosas, também deram sua contribuição sobre o estudo da oração. Então é um tema muito vasto, mas nós vamos aqui nestes breves momentos definir a oração, ver se há uma maneira específica de orar, seu mecanismo de funcionamento, os benefícios que traz, a eficácia e, enfim, quantas vezes devemos orar. Então, nossas fontes de consulta nós vamos restringir para não ficar muito extenso. Então, vamos ficar vamos chamar assim de fontes primárias. Vamos ter um artigo da Revista Espírita de janeiro de 1866, Considerações sobre a Prece no Espiritismo. O comecinho desse artigo é bastante interessante. O Livro dos Espíritos, da Lei de Adoração, tem lá uma seção chamada Prece, com algumas perguntas. Para entendermos o funcionamento, vamos buscar na Gênese, capítulo 14, os fluidos, natureza e propriedade dos fluidos, e o Evangelho segundo o Espiritismo. No capítulo 17, item 10, há uma comunicação bastante interessante, uma instrução de espírito bastante interessante, e a fonte principal é o capítulo 27 do nosso Evangelho segundo o Espiritismo, Pedi e obtereis. E Kardec começa esse capítulo 27, no item 1, trazendo o Evangelho de Mateus, Jesus já nos dando orientação da maneira de orar. Ele começa dizendo como não devemos orar para não nos assemelharmos aos hipócritas que ficavam de pé na sinagoga e em pé nas esquinas para chamar a atenção de que estavam orando. Então Jesus nos orienta: quando quiserdes orar, entrai em vosso quarto, feche a porta e em segredo faça sua prece, porque o Pai que tudo sabe vai ouvir o seu pedido. Então a primeira orientação é discrição, ore com discrição. A outra, Jesus nos diz para não falar muito, como os gentios, achando que quanto mais falasse, mais força teria a oração. E no item 2, Kardec traz do Evangelho de Marcos, Jesus nos explicando que quando formos orar, se tivermos algo contra alguém, para que a gente perdoe essa pessoa, pois como conseguiremos o perdão do Pai se não perdoarmos aquele que a gente faz a cobrança, que não deixa passar, né? Então, 3 orientações de Jesus já na abertura do nosso capítulo 27. Orar de maneira discreta, ninguém precisa nem ver, nem perceber que você está orando. Não precisa falar muito e com sentimento de bondade, com sentimento puro. Não podemos ter um sentimento de orgulho, o sentimento de cobrança, a maledicência em relação ao outro. E quando falamos de um assunto, é muito importante termos a definição. E este assunto da oração, temos a definição na nossa própria doutrina, no Livro dos Espíritos. Na questão 659, Kardec perguntou: qual o caráter geral da prece? E nós vamos ter 2 definições nessa resposta. A primeira vem assim: a prece é um ato de adoração. Quando a gente fala prece é, o que vem depois vai ser algo que caracteriza, particulariza e a define, é um ato de adoração. Mas aí ficamos assim, ora, um ato de adoração, o que é especificamente adoração? Kardec já nos ajudou, 10 perguntas antes, ele já fez esse questionamento aos espíritos. Em que consiste a adoração? A resposta é a elevação do pensamento a Deus. Nós usamos tanto esse termo, né?
antes de começar as preces, né? Vamos elevar o pensamento a Deus. Então, elevar o pensamento a Deus é uma adoração. E os Espíritos continuam nos explicando, pela adoração a alma se aproxima de Deus. Então olha que beleza, a prece é um ato de adoração e esta ação nos aproxima de Deus. Já é muito bom se aproximar do Pai, do Criador, da bondade, do amor, da justiça. E essa aproximação ela deve ser sempre feita com muito respeito, com reverência, admiração e muita humildade. Então a primeira definição é, a prece é um ato de adoração. A segunda vem, orar a Deus é. Também virá uma definição aí. E vamos abrir um parênteses, porque aqui estamos falando prece, oração, oração, prece. Vamos tratar como sinônimos. Existem, claro, companheiros nossos que vão tentar definir, separar, pela etimologia da palavra, que a prece tem origem em pedir, a oração em falar. Então a prece é para pedir, a oração seria para outros assuntos, né, para agradecer, para louvar. Mas nós vamos tratar, como muitos outros companheiros, como simples sinônimos. E eu, particularmente, muitas vezes, quando vou fazer minhas preces, vou pensando assim, vou conversar com o Pai. É uma conversa, orar, fazer preces, é conversar com Deus, é conversar com os bons espíritos. Então, a segunda definição é, orar a Deus é pensar nele, é se aproximar dele, é entrar em comunicação com ele. Então, agora já vem 3 ações. Pensar em Deus, aproximar-se de Deus, entrar em comunicação. Então, mais uma vez, mostrando que a prece é algo muito positivo, pois vamos ascender, vamos nos aproximar de Deus, e isso tem tudo para ser ótimo, para ser bom. Pela prece podem se propor 3 coisas, louvar, pedir e agradecer. Podemos orar por nós mesmos, por outras pessoas, pelos vivos ou pelos mortos. Por nós mesmos é algo muito corriqueiro, oramos por nós. Por outras pessoas, muitas vezes por parentes, amigos que estão em dificuldades ou estão incluídos nas nossas preces do dia a dia. Mas quando tivermos amor mais puro em nós, nós vamos orar por todos, pela humanidade. Às vezes é até mais fácil orar por toda a humanidade, de maneira genérica, do que colocar face em nossas orações. Pelo vizinho, por as pessoas do nosso bairro, pelas pessoas que passam por nós na rua. Vem um rosto, não conheço, mas que tenha luz, que tenha paz, que tenha saúde. Podemos orar, quanto mais orar, mais exercitamos o amor em nós. Orar pelos vivos e pelos mortos. Pelos mortos também é algo natural, por aqueles que já partiram, mas muito importante está no nosso Evangelho, orar pelos espíritos sofredores. Pois muitos espíritos estão solitários, em zonas de muito sofrimento, se sentindo abandonados, enfraquecidos, com muita culpa, com muito arrependimento das oportunidades perdidas. Então, no nosso Evangelho diz que os espíritos sofredores clamam por preces, e elas lhes são proveitosas porque eles se sentem lembrados e se sentem reconfortados e menos infelizes. É como se eles sentissem um pequenino afeto, um ligeiro abraço, um carinho que passa por eles. Isso é muito bom nos nossos momentos de sofrimento e solidão. Além disso, a prece tem para eles uma ação mais direta, reanima a sua coragem. Em função da lembrança que eles têm, do afeto que receberam, do carinho, eles começam a pensar que vale a pena seguir adiante, não vão ficar mais naquele sofrimento parado ali. E isso pode ajudá-lo a desviar o pensamento do mal. O poder da prece não está no pensamento, não depende de palavras, nem do lugar, nem do momento, nem da forma como é feita. Então aqui já temos bastante características da prece. Ela é o pensamento, ela é pensamento, ela não depende de palavras, ela apenas posso pensar. Então em silêncio eu posso fazer, não depende de palavras, não depende do lugar nem do momento. Então eu posso fazer na condução, eu posso fazer andando na rua, eu posso fazer sentadinho em minha cama, posso fazer diante da janela, eu posso fazer numa fila de mercado, eu posso fazer numa espera de consultório médico. Então eu posso fazer a todo momento. A todo momento eu posso me ligar ao Pai, aos meus espíritos. E na época de Kardec existia uma argumentação, por causa das preces muito repetidas, que então se fazia, muito longas e repetidas, existia, como muitos hoje também ainda acreditam, na negação da utilidade da prece. E ele vai expor isso na Revista Espírita e no nosso Evangelho também.
Muitos achavam que a prece não tem utilidade porque Deus estabeleceu leis eternas, imutáveis. Então tem a lei do amor, a lei de justiça, a lei de ação e reação. Então não adiantaria nada pedir nem agradecer porque já está tudo encadeado, nada vai ser mudado. E realmente Kardec reconhece isso, que há leis naturais imutáveis que Deus não anulará conforme os caprichos e pedidos de cada um. Mas daí a se acreditar que tudo que aconteça em nossas vidas seja uma fatalidade, ou seja, nada pode ser mudado, é bastante diferente. Kardec vai dizer que Deus deu ao homem a razão e a inteligência para utilizar-se delas, deu vontade para a gente querer, então é colocar em movimento. E vai falar que nós temos liberdade de ação em todos os sentidos e que os nossos atos acarretam para nós e para os outros consequências conforme o que façamos ou deixamos de fazer. Ou seja, o que eu falo, o que eu faço, da maneira que eu falo, da maneira que eu faço, da maneira que eu me apresento, isso tudo gera reações nos outros. Isso lembra Emmanuel quando fala que a disciplina deve anteceder a espontaneidade. A espontaneidade é algo muito belo, muito rico, mas eu não posso tudo. A disciplina é a chave reguladora disso, da mesma forma que Paulo de Tarso disse que tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Ou seja, eu tenho que pensar se eu estou invadindo a liberdade do outro, se eu estou sendo inconveniente. E Deus pode então atender alguns de nossos pedidos sem alterar a imutabilidade das leis que regem o conjunto. E como falou o nosso apóstolo Pedro, o amor cobre a multidão dos pecados. Então, quando eu gero mais amor, quando minhas ações são com mais amor, eu posso estar atenuando alguma de minhas faltas e merecendo algum auxílio, entrando em conexão com a divindade, com os bons espíritos e ter uma ajuda, uma proteção que eu não teria se eu maldizesse, se eu achasse que tudo estivesse apenas escrito como já tudo fosse fatalidade. Na questão 633 do Livro dos Espíritos, um trechinho da resposta, os bons espíritos falam: a prece traz para junto de vós os bons espíritos que dão força para suportar as provas com coragem e fazem com que pareçam menos duras. Então, quando oramos, nós entramos numa vibração superior que faz com que nós recebamos as boas influências dos bons espíritos. Não é que vamos deixar de ter o sofrimento, mas o que eles vão nos ajudar? A dar força para resistirmos diante das provas. E aí, quem sabe, não vamos viver preso no ontem, no passado, na mágoa, na dor recebida. E aí vamos deixar de... Olha quanta palavra que tem de repetição. Nós vamos deixar de relembrar o que é ruim, reviver o que nos marcou negativamente, repetir os pensamentos negativos, remoer a dor, ressentir. Tudo isso é repetir o que foi ruim. E quem sabe, com a intuição dos bons espíritos, a gente possa renovar para o amanhã, despertar no dia seguinte com esperança e não mais ficar olhando pelo retrovisor a dor recebida. Bom, então vamos lá. Como funciona a prece? Começando pelo artigo da Revista Espírita, Kardec traz que a observação permitiu constatar a eficácia e o modo de ação. Desde que pelas leis dos fluidos compreendemos o poder do pensamento, pois todos nós estamos imersos no fluido cósmico universal. E o pensamento, ele faz vibrar uma energia no fluido cósmico. E a prece é também um tipo de pensamento dirigido para um fim específico. Então, entendendo como funciona o pensamento, vamos entender também o funcionamento da prece. Na Gênese, então, para entendermos o funcionamento, no capítulo 14, temos que desde o instante em que os fluidos são veículo do pensamento e que o pensamento lhes pode modificar as propriedades, é evidente que o fluido está impregnado das qualidades boas ou más dos pensamentos que o colocam em vibração. Ora, se eu estou pensando só no bem, no auxílio, na alegria, o fluido está cheio dessas vibrações positivas. Claro que de outro modo, se eu penso em tristeza, em golpes, em paixões desenfreadas, os fluidos ao meu redor estão cheios dessas energias não boas. Daí já a primeira importância de destacar o vigiar e orai,
Quando percebo que o pensamento está indo para o lado ruim, seja de tristeza, de paixões sem controle, orar, já antes de tudo, para interromper, para não deixar a guarida, né? Não deixar que o mau pensamento encontre pouso em nós. O pensamento do espírito encarnado age sobre os fluidos espirituais, como também dos espíritos desencarnados. Transmite-se de espírito a espírito, ou seja, ao nosso redor tem fluido de tudo quanto é lado, de tudo quanto é qualidade, em tudo quanto é direção. Ora, qual que a gente vai assimilar por simpatia, por sintonia? Semelhante ao que estamos emitindo. Então os fluidos estarão viciados ou saneados de acordo com o pensamento mau ou bom que eu emita. O fluido mais próximo que fica positivo ou negativo com o meu próprio pensamento é aquele que está logo próximo a mim. Então tais fluidos agem sobre o perispírito e este, por sua vez, reage sobre o espírito material com quem tem contato. Ora, não é necessário, ele vai repetir aqui o que nós vimos no Evangelho, não é necessário que o pensamento seja expresso em palavras. A irradiação fluídica nem por isso é menor, quer seja expressa ou não em palavras. Então o pensamento já gera essa força. Os fluidos, então, do ponto de vista moral, carregam todas as paixões ou virtudes que nós temos. E por contato do perispírito com o corpo, eles vão nos trazer as sensações físicas, os efeitos físicos da moralidade dos fluidos. Então, Kardec vai explicar, além da ação puramente moral, o Espiritismo nos mostra na prece um efeito, de certo modo, material, resultante da transmissão fluídica, porque os fluidos se transmitem. Se eu dou direção, dou qualidade, dou vontade, emito com vontade, eu dou direção aos meus fluidos. Ele diz que em certas moléstias sua eficácia é constatada pela experiência. Em certas moléstias, isso não vai funcionar em todas, porque muitas moléstias são provas nossas e não vão ser tiradas pela prece, mas a prece poderá nos dar força para passarmos bem, relativamente bem, diante dessas dificuldades. Por consequência, ainda mais neste momento tão delicado que a gente vive, de distanciamento social e proximidade com pessoas que possam passar por sofrimentos, temos que, depois da prece, se está fraco, sente-se mais forte, se está triste, mais consolado. A prece é um grande consolo, é um grande bálsamo, porque a prece nos aproxima dos bons espíritos, nos aproxima da luz do Pai Criador. Então isso já nos dá uma modificação, nos dá um conforto naquele momento. Pela prece, o homem eleva sua alma, entra em comunhão com Deus, identifica-se com o mundo espiritual, desmaterializa-se momentaneamente, condição essencial para a felicidade futura. Sem a prece, aquele que não exercita a prece, os pensamentos ficam na terra, ligam-se mais às coisas materiais e provocam atraso à criatura. Vai ficar com mais aflições, vai ficar com mais insegurança, não tem a fé, não sabe nada da vida futura. No capítulo 27, item 23, temos a comunicação de Santo Agostinho, uma frase muito, muito bela. Vejam só. A prece é o orvalho divino que tranquiliza o calor excessivo das paixões. Porque usamos a prece também para a nossa melhoria, para a nossa reforma íntima, como força para a nossa reforma íntima. Então a prece é o orvalho divino que tranquiliza o calor excessivo das paixões. A prece, filha primeira da fé, nos conduz ao caminho que nos leva a Deus. Bom, então já falamos até aqui bastante coisa positiva da prece. Então na pergunta 660 do Livro dos Espíritos temos a seguinte: a prece torna o homem melhor? Sim. A prece torna o homem melhor? Sim. Então devemos orar. Só que a resposta continua. Quem ora com fervor e confiança é mais forte contra as tentações do mal, e Deus envia bons espíritos para assisti-lo. É um socorro nunca recusado quando pedido com sinceridade. Ora, da mesma forma que nós aqui encarnados precisamos uns dos outros para exercitarmos o nosso lado bom, sermos caridosos, os espíritos bondosos também querem trabalhar para o bem. E quando oramos, Deus permite que esses bons espíritos venham em nosso auxílio, nos intuir, nos dar força, não tirar as nossas dificuldades e provas, mas nos dar força, nos intuir. A escolha será de cada um de nós. Nós solicitamos a força, os bons conselhos, e eles virão por intuições muito sutis algumas vezes. Não teremos a visão de Paulo de Tarso, que viu Jesus no caminho que ele estava seguindo, não. Nós teremos
leve intuição de como seguir, do que fazer, do que evitar. Então temos a responsabilidade da escolha. Os espíritos não vão afastar de nós o mal. Eles vão nos intuir o bom pensamento para a gente evitar o mal. É como se o mal estivesse no mesmo lugar que ele sempre esteve. Passaríamos por ele. Talvez abraçássemos o mal. Mas os espíritos, então, bondosos, nos intuirão evitar aquele caminho, evitar aquela companhia, evitar aqueles pensamentos, evitar ter que tomar uma decisão naquele momento. E assim, passaremos ao largo da porta larga. A porta larga vai estar lá aberta, nos chamando, vem para cá. Mas a proteção dos bons espíritos é nos dar a intuição, o bom pensamento para evitarmos o caminho ruim. A oração tem o efeito salutar de atrair a inspiração dos bons espíritos e pedir-lhes a força necessária para resistir aos maus pensamentos. É quase um repeteco do que vimos aí adiante. Então, a oração aos bons espíritos, a Deus, é para termos os bons pensamentos, para evitarmos o mal em nós. Kardec agora ele vai trazer, é o item 4 do capítulo 27, algo muito parecido com o que Jesus falou no item 2. Só que ele dá um pormenor ainda, olha só. Antes de orardes, se tiverdes alguma coisa contra alguém, perdoai-lhe. Pois a prece não será agradável a Deus se não vier de um coração purificado, de todo sentimento contrário à caridade. Enfim, orai com humildade. Ou seja, não adianta eu ser orgulhoso, egoísta e querer ficar fazendo preces a Deus. É como se a prece saísse poluída, ela sai defeituosa. Para orar, entrar em comunhão com Deus, eu tenho que ter um coração mais purificado. A prece do egoísta, a prece do orgulhoso chega até Deus se for um ato de arrependimento, pedindo forças para seguir um caminho melhor, diferente. Também no capítulo 17, item 10, como eu tinha citado nas fontes, na comunicação, instrução do Espírito muito bacana, o homem no mundo, corrobora o que foi falado aí acima. Purificai vossos corações, não vos deixeis perturbar por nenhum pensamento fútil ou de prazeres materiais. Elevai vosso espírito em direção àqueles que vós chamais, a fim de que, encontrando em vós as necessárias condições, possam lançar em quantidade a semente que deve germinar em vossos corações. Ou seja, ele aqui está explicando, se nós pedimos ajuda aos bons espíritos, como é que eu posso ser tão diferente dos bons espíritos? Eu tenho que purificar meu coração, abandonar futilidades, evitar as paixões, e aí sim eu consigo uma ligação, vamos assim dizer, uma conexão melhor. Se alguém quiser uma orientação ao terminar a nossa exposição ou para o dia seguinte, para ler sobre prece, no nosso capítulo 27, o item 22, tem instrução de um espírito chamado Maneira de Orar. Vale a pena ler e reler. Capítulo 27 do nosso Evangelho, item 22. Ele nos diz o seguinte, vou trazer alguns trechos. Vossa prece deve conter o pedido das graças que tendes necessidade, mas das autênticas necessidades. É inútil pedir ao Senhor para encurtar vossas provas, para vos dar alegrias e riquezas. Até porque, tanto neste nosso capítulo 27 quanto no capítulo 5, os Espíritos nos explicam, Kardec também, que a maior parte dos nossos sofrimentos e aflições das quais vamos pedir socorro a Deus são feitas por nós mesmos, pelas nossas fraquezas, pelas nossas vicissitudes, pela nossa ansiedade, pela maneira atropelada como muitas vezes nós vivemos. Isso nos leva a sofrimento. E aí depois nós vamos pedir ajuda aos bons espíritos. Rogai-lhe para vos conceder os bens mais preciosos. Ele aqui vai destacar os bens mais preciosos: a paciência, a resignação e a fé. Paciência, resignação e fé. Porque com essas três virtudes nós enfrentamos quaisquer coisas. Paciência para saber esperar a hora de agir e a hora de não, de recuar. Resignação para aceitar o que não pode ser modificado. E fé que nos coloca em movimento. Continua ele. Que pedis a Deus na maior parte das vezes? Já vos lembraste de pedir-lhe a vossa melhoria moral? Será que nós pedimos isso em nossas preces? Meu Pai, torne melhor, que eu evite os maus pensamentos, as paixões, que eu seja mais caridoso, e assim por diante. E aqui eu vou citar alguns exemplos que pode tocar a uns mais, outros menos, e como nós devemos pedir ajuda ao Pai. Se identifico em mim manifestações do orgulho, como soberba,
eu sou melhor do que o outro, eu estou certo, o meu orgulho se fere com facilidade, eu devo pedir e buscar humildade ao Pai. Não só pedir, mas devo buscar. Então, quem sabe procurar os últimos lugares para exercitar a minha humildade. Se identifico em mim a maledicência, eu só vejo defeito nos outros, exercito essa fala de criticar ou apontar o problema do outro, não vejo o belo, eu devo também, então, pedir e buscar a tolerância e a compreensão. Se identifica em mim o desenvolvimento de pensamentos negativos que alimentam tristeza e melancolia, devo pedir e buscar renovação e oportunidade de trabalho útil. Se identifico em mim desequilíbrio na área sexual, se estou sempre requieto, devo pedir e buscar controle dessa paixão, com ocupação de tempo, com boas leituras e atividades úteis. Se identifico em mim traços de inveja, se me incomodo com a alegria e o sucesso do outro, não controlo essa aflição, devo pedir e buscar a superação desse problema, afastando-me dos estímulos, até estar mais educado. Se ver a alegria, se ver as outras pessoas sorrindo com algum sucesso, então eu devo pedir auxílio e evitar esse estímulo. Se identifico em mim traços de cólera e impaciência, além de conquistar antipatias, posso ter ações das quais vá me arrepender no futuro. Deixo de observar a beleza da vida ao meu redor, eu devo pedir e buscar simplicidade, tolerância e paciência em minha conduta. Então não basta pedir, eu tenho que ir na direção do antídoto do mal que eu ainda carrego. Continua o nosso Espírito Instrutor. Pedi ante de todas as coisas vossa melhoria e vereis que imensidão de graças e consolações se derramarão sobre vós. Então é nosso dever, essa vigilância, olhar e pedir a nossa melhoria. E no nosso capítulo 27 tem um momento que Kardec nos fala que a prece tem 100% de eficácia. Ele começa o trechinho assim: Deus sempre lhe dará. Quando surge a palavra sempre, sempre é uma palavra muito forte. Sempre não é de vez em quando, não é na maioria das vezes. Sempre é absoluto, é sempre. Deus sempre lhe dará. O que será? A coragem, a paciência e a resignação quando se dirigir a Ele com confiança. Então o que nós sempre conseguiremos, se quisermos, tem muito a ver com o que o Espírito Instrutor falou agora há pouco, apenas no lugar da coragem ele colocou a fé. É a coragem que nos coloca em movimento, é a paciência que nos faz saber esperar, se aproxima da sabedoria, saber esperar, e a resignação também, que tem muito de sabedoria diante do que não pode ser modificado, pelo menos naquele momento. Não vamos desperdiçar energias reclamando, maldizendo e buscar outras alternativas. Então, quando pedirmos a Deus com fé e confiança, essas virtudes virão em nós e os bons espíritos nos intuirão a maneira de agir diante da dificuldade. Deus ampara os que se ajudam a si mesmo, da forma como está: ajudai-vos e o céu vos ajudará. E não aquele que só pede e nada faz, que fica esperando uma espécie de milagre. Então o movimento é nosso, espanta a preguiça, coloque-se em movimento, mãos à obra, que seja um passinho pequenino na direção, e vamos pedindo e andando. E aí vamos conseguir muitas bênçãos, como os irmãos aí estão nos falando. E encaminhando o fim da nossa exposição, quantas vezes, depois disso tudo, quantas vezes orar? Oramos o quê? De manhã, quando acorda, quando vai dormir, alguns diante da refeição, outros quando retornam para o lar. Nós aqui mesmo tivemos uma prece antes da exposição, vamos ter outra ao final. Quantas vezes, enfim, orar? Vamos tentar ver o que os instrutores espirituais e Allan Kardec nos falam sobre isso. Desse mesma instrução do capítulo 27, item 22, o primeiro dever de toda criatura humana, o primeiro ato que deve assinalar o seu retorno à vida ativa de cada dia é a prece. Então ele está dizendo que o primeiro ato é a prece. Acordou, ora, agradecendo com humildade os benefícios recebidos até aquele dia, pela noite transcorrida, o eventual encontro com amigos e guias, para renovar as nossas forças e confiança. Do item 17, no capítulo 17, item 10, do Homem do Mundo, tem mais um comentário do instrutor sobre a prece. Quando se começa ou termina uma obra, deveis elevar sempre o pensamento a ele e pedir-lhe no impulso da alma
a proteção para nela ter êxito ou sua bênção para a obra acabada. Então ele fala, quando se começa ou se termina uma tarefa, aí já começa a aumentar a quantidade de preces. Ora, eu ir à rua, ao mercado é uma tarefa, eu ir ao trabalho é uma tarefa, eu ir à farmácia é uma tarefa, eu me divertir é uma tarefa, eu ir à casa espírita é uma tarefa. Então, a cada começo e a cada fim, oração. O que quer que façais, qualquer coisa que façamos, ligai vosso pensamento à fonte suprema de todas as coisas. E não façais nada sem que a lembrança de Deus purifique e santifique vossos atos. Então, tudo que a gente faz tem que ter uma prece. E é simples. Por exemplo, diante da refeição, agradecendo, meu Pai, obrigado pelo alimento, que me faça bem, que me mantenha saudável. Por exemplo, quando chegamos da rua, diante da porta de casa, meu Pai, obrigado por chegar com proteção diante da porta de casa e que eu possa trazer alegria e amor para se somar a alegria e o amor que aí já estão. A prece não depende de quantidade de palavras, lembremos isso do início da nossa conversa. Não depende da maneira, não depende do lugar. Então, diante da mesa, diante da porta, na entrada do edifício, da casa onde mora, a gente já vai agradecendo. É rápido e é uma conexão ligeira com Deus. A instrução desse Espírito ainda continua. A palavra vai aparecer de novo. Deveis orar sempre. Sempre não é muitas vezes, sempre não é na maioria das vezes, sempre não é de vez em quando, sempre é toda vez. Deveis orar sempre durante a jornada de trabalho. A prece deve constar como parte no cumprimento dos vossos deveres, qualquer que seja a natureza deles, sem exceção. Então, qualquer coisa que a gente tenha que fazer, a gente agradece a Deus. Não é um ato de reconhecimento, elevar o vosso pensamento a Deus quando uma felicidade vos chega, quando um incidente é evitado, uma contrariedade chega de maneira leve? Esse, então, é o nosso tesouro da oração. Quisemos aqui, nesses breves instantes, mostrar o valor que é esse tesouro para nós. Esse lenitivo, esse aconchego nos momentos de tristeza e de fraqueza, e esse motor que nos impulsiona quando pedimos força, quando pedimos coragem para seguir adiante, como está na 100% de eficácia, coragem, paciência e resignação. Então, nesses momentos delicados pelos quais passamos, a resignação é fundamental. Aceitar, agradecer a Deus e pedir forças para seguirmos adiante. Mais uma vez, muito obrigado pela atenção. Que Deus abençoe a todos nós e até uma próxima oportunidade. Agora vamos passar ao áudio da nossa irmã Maria do Carmo para a prece de encerramento. Luz, paz, muita saúde a todos. Amado Mestre Jesus, aqui estamos, Senhor, em Tua presença, agradecendo pelas muitas bênçãos que recebemos de Ti nessa existência. Conhecer o Teu Evangelho de luz, sentir em nós a força do Teu amparo espiritual, nos auxilia a seguir nesta trajetória de lutas em busca de iluminação. Sabemos que os caminhos, às vezes, são sombrios, mas Tua luz os ilumina. Sabemos que são grandes as nossas imperfeições, mas Tua misericórdia nos acolhe. Sabemos que ainda não aprendemos a amar, mas buscamos aprender em Tuas inesgotáveis lições. Hoje agradecemos, Senhor, a graça de sermos acolhidos pela casa da Irmã Rosa e de aqui encontrarmos oportunidades de cultivar nossas almas sedentas de aprimoramento no trabalho no bem. Senhor Jesus, te suplicamos hoje por todos os que sofrem sem conhecer o Teu amor supremo, pelos que se encontram perdidos nas malhas da ignorância, que os Teus discípulos de hoje estendam suas mãos na direção dos Teus filhos desamparados. Que o Dr. Bezerra de Menezes possa atender com sua luz curativa os que se encontram enfermos. Que a força amorosa da espiritualidade do mais alto possa nos enviar
energias benéficas para as águas que estão sendo fluidificadas nesse momento, para o benefício de todos os que nelas buscam o conforto físico e espiritual. Que assim possa ser, Senhor. Graças ao Pai, Senhor. Graças ao Senhor da vida, a quem nos confiamos. Que assim possa ser.